Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso comentário de hoje. E a boa notícia que vou trazendo logo de início aqui, até anotei aqui, né? A gente vive buscando alguma coisa de bom para partilhar com você. A boa notícia é que Deus usa de misericórdia e justiça, né? Conosco. E diante dele nós somos iguais. Para Deus não tem ninguém maior, nem menor, nem bonito, nem feio, nem pobre, nem rico, nem outra qualificação qualquer que a gente possa imaginar. Para Deus, esse é o termo final. Para Deus nós somos iguais. Erramos? Lógico que erramos. Quem se considerar perfeito, aí já não está dentro do seu raciocínio normal, não é? Porque nós não somos perfeitos. Todos erraram, todos erramos, inclusive aqueles que seguiram Jesus de muito de perto. Aqueles que hoje são para nós os santos, né? Como São João, São Lucas, São Mateus, né? São Marcos, todos esses foram apóstolos de Jesus. Todos eles erraram, todos eles foram fracos, todos eles se tornaram santos diante de Deus. E nós também temos jeito, essa é a boa notícia. Todos nós temos jeito. Ninguém pode viver triste e nem desesperado, pensando que Deus não ama, porque Deus nos ama igualmente. Deus não discrimina ninguém. Então nós vamos hoje refletir, eu vou ler para a gente poder refletir em cima de uma base sólida, né? É o Evangelho de São João, de São Lucas, no capítulo 9, então Lucas 9, de 43 a 50, que diz assim para nós. Então diz, o que é que diz São Lucas hoje para nós? Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, 43. Diz assim: todos ficaram pasmados ante a grandeza de Deus. Como todos se admirassem de tudo que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: gravai nos vossos corações estas palavras. O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essas palavras e eram-lhes obscuras, de modo que não alcançaram o seu sentido e tinham medo de lhe perguntar alguma coisa a respeito. Veio-lhes então o pensamento de qual deles seria o maior. Entende-se que Jesus estava falando aos discípulos. Depois dessa fala de Jesus a eles, veio um pensamento deles: qual deles, ou eles disseram assim uns para os outros, qual de nós será o maior aqui depois da ida de Jesus? Qual de nós será o maior? Aí Jesus, penetrando-lhe nos seus pensamentos, ou nos pensamentos de seus corações, tomou o menino, colocou junto de si e disse-lhes: todo o que recebe este menino em meu nome, a mim é que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, que é Deus. Pois quem dentre vós for o menor, esse será grande.
essa só pode ser a palavra da nossa salvação, né? Não é possível. Por isso que diz no Evangelho, palavra da nossa salvação. É porque tem essa conotação de nos salvar. Tem esse objetivo de nos salvar. Então, agora nós vamos refletir um pouco junto sobre essa riqueza que tem o Evangelho de hoje. Eu escrevi aqui porque, se não for escrever, alguma coisa a gente lembra de passar, uma hora outras não. Nós não somos máquinas, somos seres humanos sujeitos a esquecimentos e tal. Então, refletindo como vimos, Jesus estava falando aos seus discípulos de humildade e tolerância, né? Nós vimos. E eles, assim como nós, às vezes nós não entendemos, quando é lido o Evangelho, mas a gente não entende, né? Eles também não entendiam patavina. Jesus falava uma coisa, quando Jesus acabava de falar, eles começavam a fazer perguntinhas ingênuas, vamos dizer assim, né? Quando falar outra coisa. E eles começaram a pensar qual deles, discípulos, seria o maior. Porque Jesus deu a entender que ali estava chegando o final da missão dele da terra e que ele iria voltar para o Pai. E eles o Joãozinho, porque ele era o mais novo da turma, né? Então ele começou a perguntar assim, ele arriscou perguntar para Jesus, qual deles seria o maior entre si? E depois ele vai e pergunta para Jesus, sabe o quê? Ou ele fala, ele nem pergunta, ele fala, mestre, nós vimos um homem expulsando o demônio em teu nome e o proibimos porque não era dos nossos. E Jesus olhou bem para eles e no maior respeito, mas também num tom de correção e de orientação, falou para eles assim, não o proibais de expulsar demônio, não o proibais, porque aquele que não está contra nós, está a nosso favor. O que João queria perguntar, na verdade, para Jesus? Olha, mestre, como ele falou, esse aqui não era dos nossos, portanto, só o nosso grupo deve fazer estas coisas que o Senhor mandou. Mas Jesus não veio para discriminar. Jesus não é autoritário. Jesus não é politiqueiro. Jesus não tem partidarismo político. Se alguém está fazendo bem, em outras palavras, que eu pude traduzir, se alguém está fazendo bem em meu nome, deixe que faça. Deixe que faça. Talvez João queria dizer, coitado, olha, nós vamos mandar, nós vamos ser autoridades e possivelmente autoritários. Porque existe a autoridade que está em Deus, é Jesus Cristo, da Trindade Santíssima, e pode existir autoritarismo.
Nós vimos um homem expulsando o demônio em seu nome e nós o proibimos porque ele não era dos nossos. Para Jesus não interessa. Para Jesus não interessa se é do mesmo grupo religioso, se é do grupo dos apóstolos, se é o grupo comandado ali por eles. Se está fazendo bem, Jesus diz assim: deixe que façam bem. Principalmente porque se ele estava fazendo isso em nome de Jesus, aquele homem que havia sido proibido de expulsar demônio, se ele estava fazendo isso em nome de Jesus, está perfeitamente correto, conforme Jesus ensinou a seus discípulos, e parece que eles não estavam entendendo. Vai aquele homem que ninguém sabe nem quem era, começa a expulsar em nome de Jesus. Então esse homem está cheio de fé, cheio do poder de Deus, porque acreditou em Jesus. Porque quem acredita em Jesus, ele vai ser revestido de poder para fazer o que ele quer, para fazer o que ele manda. Agora você quer ver quando não funciona? Quando a pessoa não acredita no poder de Jesus, quando a pessoa não tem fé, aí pode vir demônio de tudo quanto é lado que ele não consegue expulsar. Porque não tem fé em Jesus e ninguém faz nada sem ser em nome de Jesus. Ele, que não pertencia, estava fazendo em nome de Jesus. Aí a gente fica perguntando assim: mas esse tal de Satanás existe? Porque tem gente que fala que não existe, né? Existe, existiu, continua existindo. E uma coisa importante que a gente precisa encarnar isso é que ele, como vem para destruir, nós precisamos estar revestidos da graça para que não deixe ele tomar conta de nós. Através da oração. Sabe qual é a oração que expulsa Satanás da nossa vida? O Pai Nosso. A gente vai dizer: não, mas vai precisar do exorcista, vai precisar de tudo isso, e nós não temos autoridade de fazer isso. Lógico que não temos. Mas é dito na palavra de Deus: se rezar o Pai Nosso com fé, ele vai para longe, porque ele não aguenta o Pai Nosso, ele não aguenta a oração em honra à Mãe de Deus, porque ele sai correndo. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, você lembra da história sagrada, né? Ele se colocou diante de Jesus, ele, o Satanás, levou ele a uma montanha e disse: olha, se você me adorar, eu lhe darei tudo isso que você está vendo aqui. Sabe o que Jesus falou para ele da sua autoridade, depois de 40 dias em jejum? Jesus falou para ele: retira-te, Satanás, só a Deus adorarás. Então, quem tem medo de Satanás, de expulsar Satanás, é porque não tem fé. E ele não precisa e nem pode ser adorado. E nem tem que ninguém ter medo.
porque maior do que ele é Deus. Maior do que Satanás é Deus, muitas vezes maior. Sabe qual é a condição para expulsar Satanás? Fé em Jesus Cristo. Essa é a condição. Quando a gente tem fé, sabe que o poder de Jesus, de Deus, é maior, com a ação do Espírito Santo, aí a gente não tem medo da fera, que ele continua sendo poderoso, astuto, continua sendo, existe, continua atrapalhando quem quer fazer o bem. Se a gente se deixa enganar, se deixa dobrar, se não tiver fé, se não fizer a sua oração com fé e confiança em Deus. Mas Jesus, com o seu poder, Jesus não adorou Satanás, não teve medo, não negou a existência dele. Pelo contrário, falou para ele: retira-te, só a Deus adorarás. E como está cheio de demônio querendo que seja adorado, está cheio de demônio por aí querendo ser adorado. Ah, não toque em mim porque eu sou maior. Está cheio de demônio querendo ser adorado, e Jesus pode chegar e dizer: retira-te, só a Deus adorarás. Então é isso que o Evangelho fala para nós. Jesus, quando ele fala para aquele homem, para aquele seu discípulo, você não proíba, se ele está fazendo bem, esse bem de libertar quem está sofrendo na unha do demônio, precisa ser liberto. Agora, interessante, aquele homem, ninguém sabe nem quem que era, nem que grupo ele pertencia. Olha, eu repito isso porque é importante dizer para você, conversar com você, não dizer como ensinamento. Não é, você sabe disso também, só vê a palavra de Deus. Depois você vê também aqui, ó, antes um pouquinho, tem o menino epilético. Mesmo dentro do capítulo 9. Dá uma lidinha aqui que Jesus fez antes disso. Expulsou o demônio de um menino epilético que, para a ciência, ele tinha epilepsia. Só que para Jesus Cristo, ele estava possesso de um demônio. E quando Jesus expulsa, todo mundo fica parado olhando. Olha o que ele fez. Mas a gente às vezes pode sair pelos caminhos mais fáceis. Não, isso foi assim, foi essa. Haja explicação para tudo. Menos para acreditar que Jesus pode, inclusive com Satanás. Então, nós precisamos ver uma coisa. Aquela pessoa que estava expulsando o demônio, a gente percebe pela história, pelo próprio Evangelho, que ele estava ali cheio de fé, com certeza ele já conhecia Jesus, com certeza já tinha visto Jesus expulsando algum demônio, e dizendo para os seus discípulos como eles deviam fazer.
Ele simplesmente viu alguma situação de sofrimento de uma pessoa que estava na mão de Satanás, resolveu, sem mesmo ser enviado por Jesus Cristo, resolveu expulsar demônio. E Jesus dá aquela lição para os seus discípulos. Jesus deve ter vibrado na hora. Ah, você está vendo, aqueles que estão lá fora entenderam. E vocês não entenderam ainda. Vocês acham que eu vou fechar aqui um grupinho? Só nós podemos fazer. Se não for nós, não adianta vir um grupo de fora porque não está autorizado. Mas Jesus aqui desfaz essa dúvida. Jesus coloca a pessoa humana, a saúde, a vida, a alegria, a libertação, acima de um monte de discriminação que possa vir em torno disso, em torno de pensamentos negativos, pensamentos de grandeza, de autoridade, de autoritarismo. Jesus joga lá no chão para dizer assim: o que importa é a libertação, o que importa é salvar. Ele está salvando. Quem está salvando, esse precisa ser autorizado ou precisa ser acolhido, porque está fazendo bem, e é isso que Jesus Cristo quer que aconteça. Salvar, libertar, curar, isso está no nosso dia de hoje, como teve no passado, e a gente não pode dizer, não, naquele tempo era uma coisa, hoje é outra, não é bem diferente, não é bem assim, isso tudo é conversa fiada. Então, para a gente ter uma ideia, vamos ler a Bíblia. Lê os evangelhos, aí nós vamos ter uma resposta que a gente precisa com precisão daquilo que Jesus quer que a gente faça. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.